O vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe. No dia de hoje, nós estamos celebrando esse sacrifício salvífico, essa Santa Missa, em dois momentos, por duas ocasiões. Primeiramente, nós queremos celebrar esse santo sacrifício para agradecer os 55 anos da nossa diocese. E no segundo momento, nós queremos celebrar para honrar o amor de nosso Senhor por cada um de nós. Então, no primeiro momento, nós olharmos para esses 55 anos de história da nossa diocese. Isso, assim, é algo relevante para nós que somos católicos, para nós que somos fiéis, porque nós temos uma identidade. Coisas que há 55 anos atrás nós não tínhamos uma identidade. Nós éramos que órfãos. Explico. Quando o Papa, hoje São Paulo VI, em 1971, ele olhou para o Brasil, o seu olhar foi mais penetrante. Ele olhou para o estado de São Paulo, para o interior de São Paulo, para uma cidadezinha chamada Franca, e ali então ele decreta no dia 20 de fevereiro do ano de 1971, através de uma bula, essa importância de essa cidade do interior ter uma diocese, que até então não era uma diocese. Depois, esse pensar do Papa, 20 de fevereiro, ele concretiza no dia de hoje, 12 de junho de 1971. Até então, nós não tínhamos então identidade. Até então, nós éramos regidos, nós éramos direcionados por agostinianos. Simplesmente. Já era algo, mas faltava nós sermos uma diocese. Então imagina assim, você é filho, mas você não conhece a sua mãe, você não tem conhecimento do seu pai. Você existe, mas você não tem um CPF, você não tem um RG, você é um bastardo. E assim também é para o cristão. Então, os agostinianos estavam aqui, ou melhor, estavam em Franca, não estavam aqui em Doberal, né? Estavam em Franca. E também a arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, na época, o bispo de lá, ele olhava para cá, ele tinha uma tutela. Então imagina assim, você existe, mas você não conhece o seu pai, não conhece sua mãe, então quem está te ajudando é o orfanato. Tudo bem, o orfanato é um ponto de referência, mas não é a sua casa. O orfanato é um abrigo, mas não necessariamente ele te concede um conforto. Ele pode proporcionar regalias, mas sentimentos nem sempre. Repito, nem sempre.
salvo exceções. Então, o nosso saudoso Dom Diógenes Silva Matos era simplesmente o Padre Diógenes Silva Matos. Então, o Papa Paulo VI, ele olha para Dom Diógenes, para o Padre Diógenes, e vê aquele homem que tinha capacidade intelectual, mas também pastoral, de tomar frente de uma diocese. Então, ele é sacrado bispo para sair de Ribeirão e vir para Franca. Então, há 55 anos atrás, nós iniciávamos uma trajetória diocesana, uma caminhada de um cristão que não é órfão, de uma pessoa que não é ninguém na vida. Então esse é o primeiro momento. Então nós agradecermos a esse bondoso Deus por nos conceder uma identidade diocesana. Pois bem, mas nós temos também um segundo momento. E o segundo momento não é menos importante. Ele talvez deveria estar em primeiro lugar. É nós celebrarmos o amor. Sim, quando nós celebramos o Sagrado Coração de Nosso Senhor, nós queremos recordar um amor que faz parte do nosso viver, um amor que às vezes eu não tenho, às vezes eu estou capengando, às vezes eu estou com passinhos trôpegos, muito tímido, um amor ainda muito superficial, um amor muito epidérmico. Eu não consigo amar o meu semelhante como ele pede que nós o amemos. Então, para que nós assim compreendamos o quão importante é o amor, e sem esse amor nós não sobrevivemos, Deus nos concede o seu Filho. Ele poderia muito bem não nos conceder o seu Filho. Ele poderia muito bem não ter criado o mundo. Ele poderia muito bem não ter feito o ser humano. E, no entanto, Ele envia a nós o universo, a humanidade, e para que seja salva essa humanidade, Ele concede o seu Filho. E o seu Filho, Ele assume a nossa natureza mortal, para que nós sejamos salvos. Ele assume a nossa razão, para que a nossa razão seja iluminada. Ele assume a nossa vontade, para que a minha vontade seja refreada. Ele assume um coração, para curar o meu coração. E é isso que as leituras que nós tínhamos no dia de hoje, elas vão nos conceder. Como nós estamos tendo um coração, como eu estou vivendo diante de Deus com um coração. Talvez a pergunta já seria: meu coração diante da graça, diante de Deus, é um coração humano, um coração normal, ou é um coração que tem um aspecto divino, um coração que tem um aspecto que vai além? Como que o meu coração se encontra diante de Deus? É claro, aqui não é simplesmente uma coisa areteia, assim, de imaginação, utópica, com faz de conta. É claro que quando nós olhamos para Deus, nós vemos também o nosso semelhante, nós vemos o outrem. E aquele que São Tiago vai dizer no início da sua carta, lá no capítulo 3º, 4º, ele vai dizer assim: como posso dizer que eu amo Deus, que não vejo,
e digo que não amo o meu irmão que estou vendo. Então percebam que existe uma certa incongruência na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós vamos levando isso assim a trancos e barrancos, como diz o ditado, né? Então as leituras, os textos ecológicos propostos para esse momento, para essa solenidade, ela vai nos ajudar a olharmos para esse coração. Como meu coração está diante de Deus, como meu coração está diante do irmão. O texto da primeira leitura, o autor do livro Deuteronômio, Moisés, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: falou Moisés ao povo dizendo: tu és meu povo, o Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. Ou seja, aqui Moisés está fazendo uma teologia da aliança. Ou seja, em outras palavras ainda, né? Moisés está querendo dizer assim: Deus escolheu você ou vocês não porque vocês são bons, não porque vocês têm méritos, mas porque Deus, Ele vos amou. É isso que vai falar no versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Mas sim, Deus escolheu porque o Senhor vos amou. Elohim Ahab, Elohim Ahab, o Senhor amou. Ahab não é simplesmente um amor assim afetivo, mas Ahab é um amor efetivo. Então muitas vezes nós, seres humanos, nós temos para com outrem um amor sentimental, um amor casual, um amor de afeição. Mas Deus, para com o ser humano, não tem esse amor sentimental, não tem esse amor afetivo, não tem esse amor apenas casual, mas Ele tem um ahab, Ele tem um amor efetivo, é um amor que é concreto, um amor que faz algo em prol. E esse amor que faz algo é aquilo que nós vemos no Novo Testamento, aquele que deu seu Filho por amor a nós. Quem é de nós que vai abrindo mão? Talvez nós já estamos avançados, na fé, mas quem é de nós que vamos abrindo mão dos nossos deleites, das nossas vontades, por amor ao outrem? Talvez por amor de alguém da minha família, ou que eu tenha afeição, que eu gosto, que eu simpatizo. Talvez eu passo noites rezando, talvez porque aquela pessoa, ela me traz um sentimento bom, eu consigo fazer obras boas, renunciar a algo por aquilo. Mas quem é de nós que passamos a noite rezando para a conversão dos pecadores? Quem é de nós que passamos a noite para a santificação do Santo Padre o Papa? Quem é de nós assim que dobramos o joelho e pedimos: Senhor, toque naquele andarilho e converta aquela pessoa que não crê em Ti, que não crê em Vós, para ter a fé? Então percebam que nosso amor ainda, ele é muito assim epidérmico, numa linguagem mais acadêmica, O nosso amor ainda é muito assim, não unitivo, ele é muito purgativo, precisa purgar, purificar.
para nos levar até Deus. Pois bem, então Moisés, ele queria despertar isso naquelas pessoas, naqueles israelitas. Olha, o Senhor escolheu vocês não por amor afetivo, mas por um amor efetivo. Aí depois nós víamos um salmo. Nós poderíamos falar muitas coisas do salmo, mas olhemos somente para o último versículo do salmo. O salmo tinha 4 estrofes. Então, aí depois você quiser pegar em casa, o salmo é o Salmo 103, dependendo da tradução, Salmo 102. No último parágrafo do verso dizia: o Senhor não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então perceba assim: quantas vezes você já confessou? Quantas vezes o Senhor já te perdoou? Tanto vocês como eu. Talvez nós ainda caímos naquele pecado. Quantas vezes nós já comungamos? Quantas vezes Deus já se ofereceu no altar para nós? E nós, como aquele povo israelita, povo de serviço dura, ainda nós não nos convertemos. E diante de tudo isso, Deus não é mau conosco. Ele não nos trata como exige as nossas faltas, nem em proporção de nossas culpas. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é compassivo. E por que Ele é bondoso, paciente e compassivo? Porque Ele tem um amor efetivo. Ele tem um ahado. Ele não tem um amor sentimental. Então você já consegue perceber aqui que a devoção do Sagrado Coração, ela quer fazer com que nós não tenhamos sentimentos. Ela não quer simplesmente resumir a um movimento ou uma realidade chamado de apenas apostolado da oração. Ele não quer simplesmente resumir a práticas, que é importante, mas não somente resumir as práticas exteriores de 9 sexta-feira consecutiva. Ele não quer resumir numa aparição de uma religiosa chamada Santa Margarida Maria Lacoque. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é bom, mas tudo isso não é aquilo que Deus espera de nós. Então, muitas vezes, nós vivemos num sentimentalismo e nós não deslanchamos, nós até fazemos atos bons, fazemos até atos católicos, mas são atos que não vão nos converter e nem nos fazer santos. Seremos salvos, mas santos nós não seremos. É por isso que nós temos uma segunda leitura. A segunda leitura, São João, ele está escrevendo a sua primeira carta. E na sua primeira carta, ele não tem a pretensão de direcionar essa carta a uma pessoa específica, mas ele quer direcionar essa carta a uma realidade que ali em Patmos, perto da Grécia, eles estavam vivendo. Era a realidade do docetismo. O que é um docetismo? É aquelas pessoas que olhavam para Jesus e diziam: mas Jesus, ele não tem um corpo, não tem um sangue, não assumiu a humanidade. Jesus não é Deus. Então, como que pode um Deus se fazer homem? E eles tinham essa dificuldade na época que São João escreveu, porque estava muito presente o gnosticismo.
gnose, conhecimento. Então estava o conhecimento, a Deus a razão. Então a Deus a razão não deixava a fé agir. Então, diante dessa realidade, que era o século I, mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, então, diante dessa realidade, São João escreve a carta. Ele diz: caríssimos, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Talvez esse gnosticismo, esse docetismo, que talvez para muitos é um palavrão, é aquilo que nós vivemos no dia de hoje, no século XXI, o relativismo religioso, presente na família, presente nas pessoas, presente na fé, presente nas pessoas. Relativismo religioso. Não. Você tem aptidão para ser mulher, mas você é homem? Pode, normal. O importante é você ser feliz na família. Não, agora não preciso mais de família nuclear, onde tem pai, mãe, papagaio, periquito e cachorro. Não, a família, juntado com fé, casado é. Não precisa mais casar, porque assim, se você só amaziar, vai não dar certo. Aí fica mais fácil, depois se separa, cada um para si. Então, aquela questão da revelação de 2000 anos, não, isso aí é antigamente. Hoje está fora de uso. E depois nós vemos as pessoas na família, também é na fé, porque a fé é assim. Não, você crê, tá bom. Qualquer coisa é bom. O ruim é a pessoa que não tem fé. Você tem uma fé? Então tá bom. Acreditado, né? Todo caminho me leva a Roma. Não, ele não é católico. Não, mas ele crê. Então tá bom. O mundo hoje está tão difícil. O importante é crer. Então, meus queridos, perceba assim que nós vamos relativizando não só a fé, nós relativizamos tudo. Então, diante dessa relativização, diante desse docetismo, desse gnosticismo, São João vem, ele fala, e fala com propriedade. Muitos não acolhem, mas ele fala, ele testemunha. Então, quando nós celebramos essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Ele quer despertar isso em nós, esse amor não meramente afetivo, mas um amor efetivo. Porém, todavia, no entanto, contudo, não obstante, entretanto, o nosso coração é xoxo, é fraco, nosso coração ainda é pedrificado, nosso coração ainda é indiferente, nós não somos aqueles santos de alto escalão, o nosso amor ainda não tem um quilate, não é um amor ainda de purificado, nosso amor ainda é capenga, como dizia no início. Então nós precisamos no dia de hoje falar: Senhor, que o meu coração une com o vosso sacratíssimo coração, e que o vosso coração, que é abrasado de amor, que transparece uma efetividade, também ajude o meu a ser um pouquinho semelhante ao seu, porque só é redimido
aquilo que é assumido. Então assumamos o Sagrado Coração na nossa vida, e uma vez assumindo, seremos sim redimidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.